Olá, sou Hugo Mizukami e quero expressar a minha gratidão a todos que estão assistindo a essa live, seja ao vivo aqui ou através da gravação. O tema que eu vou abordar hoje vai ser como lidar com a impaciência. E os três pilares que eu uso como alicerce para os meus vídeos são a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Então o que eu vou abordar hoje é de onde vem a impaciência e como lidar com a impaciência. A minha sugestão é que você assista até o final, porque eu vou falar de várias coisas, vou fazer várias colocações e pode ser que algo faça sentido para você. Não sei se a impaciência é um caso, uma experiência que você também participa, mas acontece comigo de eu sofrer da impaciência de vez em quando. Eu não sei se é seu caso. Então espero que esse conteúdo também te ajude caso você tenha essa experiência de passar por controle de paciência em alguns momentos da vida. Então dizem que o oriental ele tem aquela paciência oriental, mas não foi sempre assim comigo não. Quando eu era ainda adolescente, aquele adolescente rebelde, eu era a criança que me achava adulta. Também uma parte da minha fase aí na vida adulta, eu passei por várias experiências. Uma dessas experiências aí, as várias experiências causaram danos e eu vou relatar aqui também. Eu falei em adolescente rebelde, mas atualmente nós encontramos vários adolescentes que têm mais maturidade que muitas pessoas de mais idade também. Bom, então vamos aos exemplos que eu comentei. Por várias vezes eu fui impulsivo, e eu ainda sou em algumas coisas, principalmente quando eu não estou me vigiando e eu sou pego de surpresa. E então eu costumava forçar a barra para resolver as coisas que tinha que acontecer de forma mais rápida para mim. E naquela época eu achava que eu estava certo, porque o mundo ao meu redor tinha que me atender e as coisas tinham que acontecer todas do meu jeito. E até diziam para mim: "Você tem rei na barriga?" Eu pensava: "Não, claro que eu não tenho rei na barriga, eu sou rei." E para reforçar esse estado, o meu signo é Leão, o rei da selva. Ah, coitado, nada a ver, mas era o que eu pensava naquela época. Por que eu disse nada a ver? Como assim o signo não tem nada a ver com o nosso comportamento? É porque os astros os astros inclinam, mas eles não determinam o nosso comportamento. Somos nós quem determinamos o nosso destino através do nosso comportamento. Então, de alguns exemplos que aconteceram no passado, eu vou comentar alguns aqui. Então, quando eu ficava puxando algum cabo de rede ou algum fio elétrico, se esse cabo não vinha, o que eu fazia? Ao invés de olhar o que estava causando o problema, eu puxava com mais força. E quando eu puxava com mais força, causava algum estrago. E o que eu fazia? Eu ficava procurando algum culpado, usando aquela filosofia indevida que tem algumas pessoas que ainda usam, né? O erro é meu e eu dou para quem eu quiser. Quando a pessoa não concordava com alguma coisa que eu estava falando, eu levantava a voz ou saía de perto, como uma criança birrenta, falando assim: "Não brinco mais." Ou então, "Deixa que eu faço sozinho." E em todos os casos, não adiantava alguém chegar para mim e falar assim: "Você precisa ter mais paciência." Por que não adiantava? E eu vejo que hoje também não adianta quando eu falo para alguém: "Você precisa ter mais paciência." Mas por que não adianta? Porque eu não sabia por que eu tinha que ter mais paciência, se as coisas tinham que acontecer do meu jeito. E eu pensava assim: são as outras pessoas que precisam ter mais paciência e me atender na hora que eu quero. E a partir do momento que eu comecei a tomar consciência que eu tinha que ter mais paciência, aí surgiu um outro problema. Como fazer isso? Como ter mais paciência? Então por isso que aquela frase, "você precisa ter mais paciência", não me ajudava, porque não me ensinavam como ter mais paciência. E aqui eu vou compartilhar a minha experiência de aprendizado, onde eu trago aqui algumas dicas práticas que podem dar uma luz para você, de como você também pode lidar com a impaciência. Então, no caso da impaciência, como eu consigo corrigir algo? Eu só vou conseguir corrigir algo em mim se eu assumir que eu tenho alguma coisa errada para corrigir.
Se eu não assumir que eu tenho alguma coisa errada para corrigir, está tudo certo. E era isso que eu achava quando eu era adolescente, quando eu era mais novo. Então hoje eu penso diferente. Então, como que eu percebi que eu estava cometendo erros com a minha impaciência? Era através das consequências da impaciência, da minha impaciência, o que ele causava. Então, nos exemplos que eu dei, por exemplo, no caso do cabo de energia, o cabo de rede, quando eu puxava um cabo ou puxava qualquer outro objeto e ele não vinha, eu forçava a barra sem verificar o que estava prendendo. E lógico que quando eu forçava, alguma coisa quebrava, alguma coisa se estragava. Esse cabo é apenas um exemplo, mas vale para qualquer outro objeto que eu mexia também. E o tempo que eu gastava para consertar aquele dano que eu tinha feito era bem maior do que o tempo que seria se eu tivesse visto o que estava prendendo aquele cabo, por exemplo, o que não estava deixando aquele objeto vir. E além do tempo, às vezes envolvia também gasto em dinheiro para consertar aquele dano que foi provocado. Pois é, para você ver como eu era. E aí tem um ponto importante, é um sinal de alarme para nós prestarmos atenção. De repente, se a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa errada, está tomando muito tempo nosso e está fazendo com que a gente gaste mais dinheiro, é um sinal de alarme para a gente prestar atenção. Então, nesse caso, eu estava tendo perda de tempo, em alguns casos, perda de tempo e mais dinheiro. Só que se eu não consertasse aquilo que eu havia quebrado, ia sobrar para alguém consertar. E vale salientar um ponto muito importante aqui, para nós refletirmos. Quando nós não fazemos a parte que cabe a nós, sobra para alguém fazer. Então, naquela outra situação em que eu me comportava como uma criança birrenta, briguenta, eu fui muito briguento quando eu era adolescente e também na minha fase mais jovem, quando eu não aceitava ser contrariado. E só que ainda escorrego de vez em quando nessa situação. Tá? Só que aí tem dois cenários. Tinha um cenário que eu me comportava dessa forma, eu conseguia irritar uma pessoa que eu não gostava. E quando acontecia isso, eu achava legal. Eu gostava daquela situação. Até eu aprender uma lei da natureza. Que lei é essa? É a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Significa que se eu provoquei alguma ação ou eu causei algo, aquilo iria voltar para mim, de uma forma positiva ou negativa, de acordo com a ação que eu tivesse tomado. E sempre voltava, porque a lei da natureza, ela reage de acordo com a ação que a gente toma. Então comecei a prestar mais atenção nesse alarme do retorno. O que eu estava recebendo de volta? Se o que eu estava recebendo de volta não era algo que eu não estava gostando, eu precisava ver o que é que eu estava transmitindo. Uma vez eu vi uma frase assim, falando que a vida é um eco. Se você não está gostando do que você está recebendo, veja o que você está transmitindo. E quando eu irritava alguém que eu gostava ou alguém que eu gosto, então a pessoa normalmente ficava magoada. E uma mágoa provocada por mim mesmo. E a duração dessa mágoa podia durar minutos, horas, dias, anos. Tem algumas pessoas que passam a vida inteira magoada e até passa para outras vidas essa mágoa. E quando nós afetamos negativamente alguém a quem nós gostamos, nós nos sentimos mal. E às vezes essa pessoa até afasta de nós. E há alguns casos que às vezes até perdemos a amizade que tínhamos com essa pessoa. E esse sinal de alarme de nós nos sentirmos mal é importante. É importante para que nós possamos tomar alguma ação para corrigir aquele erro ou, por exemplo, pedir perdão pelo erro que nós cometemos. E nesses casos, talvez não tenhamos um nível de consciência ou de sensibilidade em algumas situações que nós cometemos alguma coisa errada, magoamos alguém, mas nem percebemos que magoamos. Então talvez falte algum nível de sensibilidade da nossa parte. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se vocês passam por essa situação também de impaciência, fiquem à vontade para comentar. Então, conforme eu ia desenvolvendo o meu grau de consciência com base nesses alarmes, eu fui melhorando meu nível de paciência. Eu disse melhorando meu nível de paciência. Significa que eu ainda tenho muito aprendendo, significa que eu aprendi.
Então estou ainda em fase de aprendizado, estou melhorando meu nível de paciência. E é importante que nesses momentos de alerta ou de alarme, que eu aceite esse alarme e que não seja reativo. Não fique tentando rebater ou tentar justificar, porque a cada justificativa eu estou tentando me autodesculpar por algo que eu fiz errado. E esse processo de desenvolvimento da consciência ele é gradativo. No começo nós vamos errar muito. Erramos mais uma vez, erramos de novo, até chegar uma hora que a gente vai acertar. Então vamos repetir esse mesmo erro várias vezes, até o momento que a gente acerta. Isso não significa que a gente aprendeu, porque mais para frente vem outras provas para ver se realmente a gente aprendeu. Mas o importante é nós percebermos que existem sinais de alarme, para que nós possamos prestar mais atenção da próxima vez. Conforme nós vamos passando o tempo, vamos aprendendo, chega um momento que nós começamos a tomar uma consciência antes de tomar aquela ação. Ou seja, nós conseguimos pensar antes da boca falar alguma coisa, ou antes da gente agir de uma forma indevida. Então a consciência vai começando a tomar forma dentro de nós. E depois que nós começamos a tomar consciência antes de tomar uma ação, existe um nível superior além desse. O nível seguinte dessa consciência, ela ocorre quando essa consciência de não agir indevidamente, ela vai estar tão incutida em nós que nem vamos precisar mais desses alarmes. A ação vai passar a ser natural, vai acontecer naturalmente. Muito bem, a Emily comentou que a paciência dela está em treinamento. A minha também, Emily, não é só a sua não. Vou tomar uma aguinha aqui. Então estamos todos em treinamento. Então eu falei que conforme nós vamos praticando isso, chega um determinado ponto que a consciência não precisa mais nos avisar que nós vamos cometer alguma coisa errada. De tanto repetir o mesmo procedimento, realizar várias vezes a mesma ação de forma repetitiva, chega um momento que elas se tornam automáticas e se tornam naturais. Da mesma forma quando nós estamos dirigindo um carro. No começo a gente precisa prestar atenção no espelho retrovisor, no volante, no freio, na embreagem, no acelerador, olhar no outro espelho, ver se está vindo o carro no outro espelho também. Então a gente precisa prestar atenção em várias coisas. E com o tempo a gente vai aprendendo e começamos a dirigir de forma mais natural. E além desses cenários, existe um outro cenário adicional. Um cenário adicional que envolve a saúde. Então, a impaciência provavelmente nos deixe ansiosos, ou irritados, ou estressados. Em qualquer uma dessas situações, a reação do corpo é similar. Antônio realmente disse que nesse momento é muito útil controlar essa paciência. Olha só um detalhe. A Lu disse que quando nós estamos impacientes, ficamos ansiosos, irritados ou estressados, acelera o coração. É isso aí, é uma das coisas que acontece. Então, quando nós ficamos estressados, ficamos irritados ou ansiosos, o efeito é muito similar. Faz com que o nosso sistema imunológico enfraqueça. Então, aquelas pessoas que ficam assim muito tempo envolvidos em coisas estressantes ou gostam de adrenalina o tempo todo, tem que tomar cuidado, porque a vida útil vai diminuindo, porque o sistema imunológico ele vai enfraquecendo. Então a Emily disse que nós somos bombados por hormônios quando sentimos alguma coisa assim. E a Simone disse que o corpo reage. Então o corpo reage de acordo com o que a gente está sentindo naquele momento. Então a gente precisa tomar cuidado se a gente está liberando bons hormônios ou hormônios não ruins, ou hormônios ruins. Isso significa que a adrenalina é um hormônio ruim? É uma substância ruim, aliás? Não, a adrenalina não é ruim, porque se não existisse adrenalina, nós não conseguiríamos ter energia para realizar as nossas ações do dia a dia. Então o problema é quando nós produzimos adrenalina em excesso. Todos eles são importantes para a nossa vida diária, para a nossa sobrevivência. Mas o problema é quando nós produzimos em excesso. Então é importante a gente prestar atenção se nós estamos muito impacientes nesse período, porque se nós ficamos muito impacientes, muito irritados, ficamos estressados com essa situação, com alguma coisa que está acontecendo, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso sistema imunológico vai diminuindo. E nesse momento o que a gente precisa fazer é o contrário, aumentar o nosso sistema imunológico. É isso aí, Júlio. Mente sã, corpo são. Exatamente, Emily.
Tudo em demasia prejudica. Até mesmo a água é saudável, mas tomar água demais também faz mal para o corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está exagerando. Então o ideal da água, segundo a nutricionista, é 30 ml de água para cada quilo que a gente toma. Que a gente deve tomar 30 ml de água para cada quilo que nós temos. Então vamos lá. Então eu cheguei até o coração, onde o sistema imunológico é afetado, os batimentos cardíacos aumentam, e também tem um outro ponto que é envolvido nesse processo. Além dos batimentos cardíacos do coração, nós temos o envolvimento dos pulmões. Os pulmões, eles vão trabalhar mais rápido para bombear mais sangue. Então, por isso que muitas vezes, quando nós estamos em uma situação de impaciência, de ansiedade, de estresse, o que normalmente as pessoas costumam falar para a gente? Respira. Exatamente, quando nós respiramos de forma mais serena, de forma mais tranquila, o nosso organismo ele vai serenando. Então, aí nesse ponto nós temos o coração batendo mais forte, tem os pulmões funcionando também. Então esses sistemas podem ser afetados. Se ficamos muito tempo estressados, muito tempo ansiosos, muito tempo impacientes, podemos afetar muito o coração. E qual o problema de afetar muito o coração? Podemos ter problemas circulatórios. Problemas circulatórios envolvem pressão alta, pressão baixa, geralmente pressão alta quando nós estamos estressados. Pode envolver outros problemas cardíacos, então é importante a gente tomar muito cuidado com os nossos excessos. Então o coração e os nossos pulmões, eles começam a trabalhar mais e mais rápido quando nós estamos impacientes, quando estamos estressados. Eles trabalham mais rápido para bombear mais sangue e oxigenar as células. E é assim que eles têm que agir. Exato, é assim que eles têm que agir, porque de repente, quando nós estamos num momento de luta ou momento de fuga, é dessa forma que o organismo é preparado para que nós possamos correr ou que possamos lutar. Então, esse momento que o organismo já é preparado para isso. Só que quando nós ficamos impacientes, ficamos irritados, ficamos estressados, o corpo reage da mesma forma. Então hoje estamos falando sobre impaciência, que a gente já viu que a impaciência, o estresse, essa falta de controle, a irritação, ela afeta os pulmões e afeta também o coração. O que mais ela afeta? Afeta o fígado. Nossa, quanta coisa que ele afeta. Como assim afeta o fígado? Afeta o fígado, ele produz mais glicose. Porque quando nós precisamos de energia, nós precisamos de glicose para que essa glicose se transforme em açúcar e ele forneça energia para tomarmos ação. A glicose é uma matéria-prima que é utilizada para nós podermos tomar uma ação. Mas em caso de impaciência, irritação, essa produção de glicose, normalmente ela se produz e fica por um determinado tempo. Quanto mais tempo a gente ficar impaciente, quanto mais tempo a gente ficar irritado, mais glicose o fígado vai produzir. E aí pode provocar problemas no próprio fígado e pode também aumentar os índices glicêmicos do nosso sangue. Bom, então aqui eu comentei que o estresse, a impaciência, ele já afeta o coração, os pulmões e afeta o fígado. Afeta mais alguma coisa? Afeta também o estômago. Porque quando nós estamos num processo de estresse, num processo de lutar ou correr, o organismo entende que o estômago não vai ser necessário nesse momento, ele para de funcionar. Então ele diminui o volume de líquido que é injetado no estômago. Então quando nós estamos impacientes e irritados, o estômago recebe menos sangue e menos líquido. E há alteração na digestão. Então, o que acontece com o estômago quando nós ficamos muito tempo irritados? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu passava muito tempo irritado, eu começava a ter problema de dores no estômago. E às vezes também chegava a gastrite, até a úlcera. Então, isso já aconteceu algumas vezes comigo. Então, hoje eu já presto mais atenção nas coisas que estão provocando em mim alguma anomalia. Vamos ver aqui os comentários. É isso aí, Antônio. Nosso corpo adoece em resposta da ação que nós estamos tomando. O nosso plexo solar também é esgotado. Exatamente.
O plexo solar, o plexo solar também é chamado de plexo gástrico, ele envolve todo o sistema digestivo. Então aqui ele comentou que o nosso plexo solar é esgotado para suprir energia no plexo cardíaco. Então como quebrar esse ciclo vicioso para iniciar um ciclo virtuoso? Exatamente o que eu vou comentar aqui. É isso aí, obrigado Renato pelo comentário. Tem essa pergunta do Renato. Como quebrar esse ciclo vicioso para iniciar um ciclo virtuoso? Então vamos lá. Bom, eu comentei aí que o estômago recebe menos sangue, então a gente pode ter também problemas de úlceras, que nós conhecemos mais como gastrite. E além do estômago, tem mais alguma coisa que é afetada? Tem. Os nossos intestinos. Os nossos intestinos, eles vão receber menos irrigação. Porque como o estômago vai receber menos irrigação, o que vai para o intestino também vai estar menos irrigado. Então, os intestinos vão ficar com maior dificuldade em absorver os nutrientes e também na excreção. Ou seja, na hora de fazer o número 2, a gente vai ter mais dificuldade. Vocês já perceberam que quando a gente está estressado é mais difícil ir no banheiro? Principalmente quando a gente está no banheiro e alguém bate na porta. Vai logo, eu quero entrar. Não fica mais difícil para a gente fazer as coisas, fazer o número 2? É porque a adrenalina, ela produz todos esses efeitos aí e começa a bloquear o intestino. Então, uma das ciências que estuda esses sintomas é chamado de medicina psicossomática. Medicina psicossomática é o que estuda as doenças psicossomáticas, ou seja, quando as nossas emoções, os nossos sentimentos desequilibrados provocam em nós alguma doença. Afeta os nossos órgãos, afeta o nosso organismo. Então, sempre quando nós temos alguma anormalidade no nosso organismo, alguma doença, alguma enfermidade, alguma coisa que não está fazendo bem para a gente, é importante a gente perceber que aquilo lá, para nós, é um alarme, é um sinal de alarme para nós prestarmos atenção. Parar e perguntar, o que é que eu estou fazendo de errado que está provocando isso? Quando nós ficamos irritados, chegamos a envolver até os nossos intestinos, e o Renato comentou aqui, é quando nós ficamos enfesados, ou seja, aí nós não conseguimos liberar aquele número 2 lá no banheiro. É isso aí, Renato, obrigado. Então nós vemos que o nosso organismo, o nosso corpo, ele apresenta alguns sinais de alarme para que nós possamos prestar atenção. E existe uma outra área da ciência que também estuda esses sintomas, só que aí é um palavrão. Ela é chamada de psiconeuroendócrino-imunologia. É um palavrão. Psiconeuroendócrino-imunologia. E o que ela faz? Essa é a área da ciência que estuda as interações do comportamento e os sistemas nervoso, sistema endócrino e o sistema imunológico do corpo humano. E também as relações entre os processos mentais e o processo de saúde. A psiconeuroendocrinoimunologia, ela adota uma abordagem interdisciplinar. O que é essa abordagem interdisciplinar? Ela envolve a psicologia, neurociência, imunologia, fisiologia, genética, farmacologia, biologia molecular, psiquiatria, medicina comportamental, doenças infecciosas, endocrinologia e reumatologia. Então é uma ciência que engloba todo o corpo humano e não apenas o corpo humano, envolve também a alma, porque psico vem lá do grego, psique, que significa alma. Então Marco comentou algo aqui. Com o tempo aprendo que antes de me irritar ou de perder a paciência, eu pergunto a mim mesmo, quero ter razão ou quero ser feliz? Já há muito tempo opto por ser feliz, viu? É isso aí, Marco, obrigado pelo compartilhamento. Então vimos que as várias ciências que estudam o comportamento humano, elas vão atuar na área dos sentimentos e a ligação de tudo isso com o nosso corpo humano. Como é que elas estão interagindo entre si? Por que esses alarmes acontecem quando nós estamos em um momento de impaciência, um momento de irritação, de estresse? Por que acontecem todos esses alarmes? Por que eles aparecem na nossa vida? Tem uma frase que diz que se não há contraste, não há consciência. Ou seja, se a vida corresse assim de forma natural, tudo no mais ou menos, tudo no morno, nós não iríamos aprender nada. Se nós nascêssemos lá desde o berço até o nosso túmulo
e nada acontecesse que nos estressasse, nós não iríamos aprender absolutamente nada. Se nós não recebemos esses sinais de alarmes ou alguma coisa que nos chame a nossa atenção, nós não vamos tomar consciência de alguma coisa que a gente precisa aprender. Então, por isso que é importante a gente lembrar dessa frase. Se não há contraste, não há consciência. Então, todos esses alarmes que acontecem servem para que nós possamos tomar consciência da situação. Então, o Júlio comentou aqui, o importante hoje, temos que entender a grande oportunidade de conhecer a si mesmo. Exatamente. Quanto mais nós nos conhecemos, menos ficamos irritados com a situação. É isso aí. Obrigado, Júlio. Então, tudo que acontece para a gente que apresenta os alarmes são importantes para que nós possamos prestar atenção no porquê que aquilo está acontecendo. E é importante em todo esse processo nós não ficarmos presos a remorsos, nós não ficarmos presos a sentimentos de culpa, que eles vão paralisar a gente de tomar alguma ação. E uma vez eu assisti uma palestra de um monge budista em um evento ecumênico, onde tinha várias denominações religiosas fazendo apresentações. E em um determinado momento desse evento, que aconteceu no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, esse monge budista, ele disse uma frase que se encaixa nessa situação. Então, quando nós estivermos numa situação em que a gente está sentindo culpa por alguma coisa que a gente fez, por algum dano que a gente causou, é importante a gente não ficar preso na culpa e no remorso. Então, a sugestão do monge budista, que eu repasso aqui também para todos vocês, é: ok, eu tenho isso ou estou com isso, o que eu posso fazer? Então isso significa que nós devemos tomar alguma ação com base naquilo que a gente está sofrendo. Então nós precisamos nos mover. Mas como nós vamos nos mover? Mover para onde? É para isso que nós buscamos exemplos de pessoas que conseguiram superar essas situações e seguir esses exemplos. E eu espero que eu possa ser uma dessas pessoas também. Estou compartilhando com vocês o que eu aprendi até agora e continuo aprendendo. Não sei se acontece com vocês, mas eu vejo muitas vezes alguém pedir assim: ai meu Deus, me dá mais paciência. Não sei se vocês já viram alguém pedir isso, mas Deus atende. E de que forma que Ele atende? Ele coloca um personal trainer de paciência para nós, de acordo com o nível que nós precisamos. Porque a paciência não é algo que possa ser dado de uma pessoa para outra pessoa. A paciência ela é conquistada através da elevação do nível de consciência. E interessante que Deus não apenas coloca esse personal trainer na nossa vida. Deus também mantém esse personal trainer junto conosco, até nós podermos aprender a ter mais paciência. E se nós damos a conta para esse personal trainer, ou nós nos afastamos desse personal trainer que está nos ensinando a dar mais paciência, nós temos mais paciência, Deus coloca outro no lugar, ainda mais exigente, para que nós possamos despertar. É similar quando uma mãe vai acordar um filho que não quer levantar. Como é que acontece esse fenômeno? Então a mãe chega, bate na porta, chama o filho: filho, acorda. Depois de um tempo, nada. Da segunda vez a mãe chega: filho, acorda. Nada. Da terceira vez ela vai falar mais alto: filho, acorda. E vai aumentando o volume de voz. E é exatamente isso. Quando nós queremos afastar um problema, conseguimos afastar, mas quando vem um outro, ele vem mais forte, vem mais duro para que a gente possa despertar com a situação. Então, enquanto a gente estiver num processo de aprendizado, é importante que a gente entenda esse processo de aprendizado para que nós possamos evoluir com isso. E a partir do momento que nós temos esse aprendizado, nós não precisamos mais de personal trainer. Então, a partir do momento que nós aprendemos, Deus tira esse personal trainer da nossa vida. Ou nós fazemos amizade com esse personal trainer, acabamos gostando dele. É isso aí, Érica. Todos nós precisamos ter mais paciência nessa fase que nós estamos vivendo. É importante para quem está entrando agora, que eu comentei um pouco antes, que quando nós ficamos estressados, nós fazemos o nosso coração bater mais forte. Quando o coração bate mais forte, ele produz mais adrenalina, faz com que a gente enfraqueça o nosso sistema imunológico. E nesse período que a gente está passando, a gente tem que fazer o contrário, fortalecer o nosso sistema imunológico. É controlar a nossa paciência, a nossa irritação nesses momentos, para que nós possamos produzir substâncias positivas para o nosso organismo. É isso aí, Renato. Nem culpa, nem desculpa. Muito bem. Só que aí uma pergunta que vem:
Por que nós costumamos demorar tanto tempo para aprender a ter paciência, para aprender alguma coisa desse tipo? Por que nós demoramos tanto tempo para aprender a ter paciência? Porque nós temos crenças e culturas enraizadas em nós e às vezes são colocadas de forma equivocada na nossa vida. E tem uma palavra chamada autoritarismo, que às vezes confundimos com autoridade. Eu até fui pesquisar no Wikipedia para ver a diferença entre os dois. E ele diz que autoritarismo envolve a obediência absoluta e cega, onde a pessoa tem que obedecer sem ter a opção da opinião própria. Então isso é autoritarismo. Quando eu mando e alguém tem que obedecer e não pode questionar o que eu estou mandando. Aquilo é autoritarismo. E geralmente quando nós temos impaciência é porque nós queremos impor o nosso autoritarismo. Então autoritarismo é diferente de autoridade. A autoridade é um sinônimo de poder, mas é um poder conquistado por nós. Ele está fundado em alguma coisa legítima, está fundado na legitimidade. E nós demoramos muito para mudar os nossos conceitos, a nossa mentalidade, os nossos padrões culturais. Então esse tempo de aprendizado depende de cada um de nós, que nós podemos acelerar esse aprendizado ou manter nessa escala de consciência que nós estamos. Como é que nós podemos acelerar o nosso aprendizado? Então nós podemos acelerar o nosso aprendizado através de estudos, estudando aonde? Em livros, palestras, em lives como essa, através de contatos com pessoas. Então quando nós obtemos a experiência de uma outra pessoa e essa pessoa transfere para nós esse ensinamento que ele teve ou ela teve, nós economizamos um tempo na nossa vida. Então para isso que nós buscamos estudos para acelerar esse aprendizado. Porque aí nós podemos utilizar esses exemplos dessas pessoas que já percorreram esses caminhos que nós precisamos ainda percorrer e nós podemos seguir esses mesmos exemplos. Então imagine você ter acesso ao conhecimento do Dalai Lama. Uma coisa é viajar até o local onde ele está e encontrar com ele. A outra forma é, por exemplo, ler um livro escrito por ele ou assistir uma palestra dada por ele. Então aí você também vai receber esse conhecimento. E o mesmo vale também para as pessoas que você quer colocar como referência. Não apenas Dalai Lama. Dalai Lama foi apenas um exemplo. Mas se for um exemplo na sua vida que você quer usar como referência, é uma excelente referência. Então, se você está escolhendo pessoas para servirem como referência, é importante a gente lembrar de uma frase de Jim Rohn. Jim Rohn tem uma frase que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, as 5 pessoas com que você mais convive são as pessoas que mais te influenciam no seu dia a dia. Então, quais são as pessoas que você quer receber influência? Espero que eu seja uma delas, viu? Nós estamos numa fase de transição de uma fase para uma outra fase, fechando um ciclo para começar um outro ciclo. Então, comentário aqui do Júlio aqui no Facebook. E a Érica refletindo sobre várias situações. A Cristiane comentou aqui, podemos estudar os ensinamentos de Gandhi. É isso aí. Bom, então, eu gostaria também de ser de uma das pessoas a qual você também recebe essa influência positiva, claro, né? É claro que também eu sou pessoa, e como pessoa eu também tenho falhas, que eu ainda tenho muito a aprender nesse assunto. Então aproveito para compartilhar o que eu aprendi até agora e que possa ajudar na sua vida. E agora aquela outra situação, se nós quisermos acelerar, nós podemos estudar, buscar conhecimento. E agora se nós quisermos ficar no mesmo grau de consciência, se nós não quisermos sair da situação, bom, aí sempre vem aquele personal trainer para nos tirar da zona de conforto. Até a gente aprender que aquela pessoa que está testando a nossa paciência é um personal trainer, ele vai continuar insistindo até que a gente aprenda. E o Winnicott, que ele é psicanalista da escola psicanalítica inglesa, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim, que nós não devemos alimentar a ansiedade para curar um paciente, mas devemos aprender a esperar que a cura se instale no paciente. É isso aí, Lu. A vida trata de ensinar. E um livro que um amigo meu me indicou, vou pegar aqui. Esse amigo que me indicou esse livro está nessa live, né, Renata? Obrigado. Excelente livro. Comunicação não violenta.
vale a pena estudar, que é um livro bastante interessante, que eu ainda continuo estudando. Eu já li esse livro inteiro, mas continuo estudando, porque o aprendizado ele é contínuo, nunca esgota. Então, nosso aprimoramento é sempre contínuo. Aqui temos um comentário da Cristiane. A Cristiane comenta que essa live é um exemplo de troca de conhecimento, um incentivo para uma reflexão mais profunda. Obrigado, Cris. Que eu espero que essa live, esse tempo que vocês passaram comigo nessa live, tenham podido acrescentar algo de útil na vida de vocês. E não esqueçam de colocar uns comentários. Obrigado, Marco. Postou aqui, palestra super útil e saudável para os dias de hoje. Parabéns, paz e luz a todos os amigos. Gratidão, Ana Maria. Obrigado, Valéria, Ismael. Então aqui eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Cris. Ela diz, fico muito feliz por dividir seus conhecimentos conosco. Tem uma parte dos conhecimentos que eu tive um aprendizado através da experiência da vida e vários livros, e também através dos cursos que eu realizei. Simone disse assim, Hugo, parabéns, sempre bom ouvir você falar, um aprendizado sempre. Obrigado, Simone. Gratidão, meu amigo Gerson. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então eu quero agradecer a todos vocês pela paciência de ficarem comigo até esse momento. Então, gratidão a todos. Até a próxima live.